Olá, este é o Conexão Futura entrando no ar aqui pelo canal Futura e você encontra com a gente também no futuraplay.org quando e onde você quiser. No Futura Play você tem mais liberdade para curtir e rever toda a nossa programação. Você também acessa os links para as nossas redes sociais e o mais bacana é que não precisa de cadastro e é gratuito. Então você encontra com a gente ainda mais pertinho no futuraplay.org. Lugar de criança é na escola. Isso vale para todas as crianças, independentemente da sua classe social, do seu gênero, da sua raça, se ela tem ou não algum tipo de deficiência. No entanto, uma pesquisa realizada pelo Instituto Unibanco com dados do Censo Escolar 2015 aponta que no primeiro segmento do ensino fundamental, os estudantes com deficiência correspondem a apenas 2,9% dos alunos, sendo exatamente essa a etapa em que os alunos passam por uma das fases mais importantes da sua vida escolar, a alfabetização. Se engana quem pensa que a criança com deficiência deve ir para a escola apenas para socializar. Meninos e meninas com deficiência devem frequentar o ambiente escolar para aprender. Bom, para conversar com a gente sobre esse tema, eu recebo aqui no estúdio a Maria da Paz, que é professora, e Cláudia Werneck, jornalista e fundadora da Escola de Gente. Olá, Cláudia. Olá, Maria da Paz. Bem-vindas. Obrigada. A Maria da Paz me pediu para chamá-la pelo apelido de Gunga, que é como ela é conhecida no meio educacional. Então, Gunga, eu queria começar com a seguinte pergunta. A fase da alfabetização é para todas as crianças, como colocamos aqui, isso independentemente se ela tem ou não algum tipo de deficiência, uma fase muito importante. Pela sua experiência no ambiente escolar, como tem sido a prática dos professores e educadores na alfabetização com crianças com deficiência? Então, a alfabetização para as crianças, né, que estão aí vivendo uma situação de desvantagem em relação à aprendizagem, ela passa a ser talvez mais importante do que para as outras, porque ela é um elemento, um instrumento, né, um dispositivo de cidadania, de autonomia, né? Eu acho que é uma das prioridades para as crianças que vão para a escola, é assim, tem que aprender a ler e escrever, porque isso dispara, né, mais uma série de competências. Agora, como é que tem sido, né? Em primeiro lugar, eu acho que tem um certo receio, não só do professor, mas eu acho que das pessoas em geral, né, que tem que lidar com essa questão de não só alfabetização, mas de ensinar para uma criança que já chega na escola com uma etiqueta de esse tem dificuldade, esse vai te dar trabalho, precisa de uma atenção individual. Então, se existe alguma questão que demanda ali algum tipo de intervenção, um pouquinho diferente, um pouquinho mais, vamos dizer assim, forte do que a gente faz com as outras crianças, essa dificuldade vai se multiplicar, porque ela já chega ali taxada de uma criança que vai dar trabalho, que tem muita dificuldade, que no fundo, assim, talvez ela não aprenda, né? Talvez essa aqui não aprenda. Então, acho que a primeira questão é essa. A segunda questão que eu enxergo é a ideia, né, de que chegou, né, tem algum tipo de deficiência, então nós vamos ter que fazer uma coisa diferente para ela, né? Isso é uma das coisas, talvez, das mais nocivas que a gente pode fazer para uma criança que está precisando aprender. Porque quando a gente fala para uma criança que uma criança vai aprender separado dos outros, de outro jeito que os outros, primeiro, a gente está discriminando, né? A gente não sequer se deu ao trabalho de conhecê-la. Segundo, olha só, a gente está ensinando as outras crianças que ele é diferente, né? Então a gente está ensinando as crianças a discriminar. E terceiro, que eu acho que é mais importante do ponto de vista da aprendizagem, é que a gente está privando essa criança
na classe de alfabetização, aquela classe que é a mais gostosa da escola, que você entra e está todo mundo ali falando o pá, já sei, o P e o A, que está todo mundo falando ali em alfabetização. Você fala, não, mas você vem aqui, nós vamos fazer diferente. Então, ele não vive isso. É porque qualquer criança acaba aprendendo muito mais uma com a outra, né? Do convívio com as outras crianças. Isso a gente percebe nas diferentes fases, né? Da vida da criança. É a cultura, né? A gente priva ela da cultura alfabetizadora da escola. Agora, Cláudia, a gente trouxe um dado na abertura do programa, né? De uma pesquisa feita pelo Instituto Unibanco em cima dos dados do censo do IBGE de 2015, que mostra, então, um número muito pequeno de crianças com deficiência na primeira fase do ensino fundamental, no primeiro segmento. Para além de questões como acessibilidade física, né, infraestrutura e até mesmo a formação de professores, acho que a Gunga até trouxe isso aí na sua resposta, o que é preciso para que a escola brasileira realmente se torne uma escola inclusiva e garanta, né, o desenvolvimento educacional das crianças com deficiência? Eu acho que a escola brasileira tem que gostar de criança inicialmente e perceber que se eu estou na escola, se eu sou professora, se eu sou gestora, se eu sou merendeira, se eu trabalho no ambiente escolar, eu estou no ambiente mais nobre que pode existir. Se eu sou professora, eu escolhi a profissão de maior incidência no futuro do meu país que alguém pode ter. Então, eu tenho que necessariamente estar dignificada no sentimento que eu tenho ao olhar para uma criança. Eu acho que, de modo geral, no Brasil, embora eu mesma participe de vários movimentos de frente amplas pelos direitos das crianças, de direitos humanos, eu acho que o Brasil tem ainda um olhar sobre a criança, principalmente sobre a criança pequena, como alguém que você vai investir para gerar algo no futuro. Então, a alfabetização ela é um investimento para a criança, não é para a família. É um investimento para ela, é um momento dela, é direito dela. O direito à educação e o direito à alfabetização, incluído nesse processo, não é um direito da família, é da criança. E se eu sou uma escola particular, ou se eu trabalho na rede pública de ensino, eu necessariamente tenho que mudar a percepção que eu tenho sobre a infância brasileira para que eu tenha uma escola inclusiva, porque a escola inclusiva nada mais é do que aquela escola que dá conta de todos os processos, de todas as crianças em qualquer tempo, em qualquer hora, porque aquilo é o que tem que ser. Então, a inclusão é apenas trabalhar no real. A escola inclusiva, e eu entendo que é um processo, né, diário, e cada escola inclusiva vai ser uma escola inclusiva, porque ela vai descobrir com aquelas crianças, com aquele processo, modos únicos e, ao mesmo tempo, diferenciados, que formam um complexo de alfabetização de todas as crianças juntas. Agora, a gente tem alguns dados, eu queria pedir para a gente colocar na tela, por favor, o site do Observatório do PNE, que traz aí, traz metas educacionais. E aí a gente tem a meta número 5, que trata então da alfabetização. Alfabetizar todas as crianças, no máximo até o 3º ano do ensino fundamental. Então, a gente tem aqui um dado que crianças com aprendizagem adequada em leitura, os dados do censo de 2014 são de 77,8%. Já no ensino fundamental com aprendizagem adequada em escrita é 65,5%. É um número muito pequeno ainda e parece que estamos longe de alcançar essa meta de 100% até o ano 2024. Nesse sentido, Gunga, os professores, a gente falando agora das crianças com deficiência, precisam criar metodologias específicas para cada criança ou é preciso que ele olhe então para as habilidades que essa criança tem para que ele sim a inclua dentro daquele processo, dentro daquele planejamento pedagógico que ele já realiza com a sua turma? Vou pegar carona na fala da Cláudia, né? Eu acho que antes de pensar em métodos, né, diferentes de alfabetização, primeiro, vamos pensar na aprendizagem, que é o que a gente deve à criança, né? É o processo dela que a gente tem que ajudar a disparar. E eu acho que antes de pensar nisso, tem que pensar que a escola é diversa. Com certeza, um professor que se preocupa em achar uma forma de ajudar um aluno, ou 2 ou 3, a galgar lá a escada, né, para se tornar um leitor, um escritor competente, é um professor que vai ser bom para todo mundo. Então, na medida em que ele fala, bom, essa criança precisa de um método específico em relação a quê?
né? Essa criança precisa de um apoio, assim como muitas, né? Então, tem muitas vezes que eu acho, né? Eu estou falando um pouco da minha experiência como professora de sala de aula, de alfabetização. A gente é formado, né? Nós, professores, a gente se forma para ensinar 80% da sala, que a gente já sabe que vai responder daquele jeito mesmo, né? Que é o que acontece. Os outros, a gente atribui a eles um problema. Eu sei alfabetizar, então ele tem uma questão aí, porque ele não está sendo alfabetizado. Então, a culpa já não é minha, né? A responsabilidade já é da criança e nós vamos ter que achar a escola, o Estado, né? A fono, a terapeuta vai ter que achar um jeito especial. E isso não é o que acontece na sala, né? Eu acho que eu falei que eu ia pegar carona na fala da Cláudia, porque ou você, não é nem valorizar a diversidade, não tem outro jeito de viver. Exatamente. Né? A escola... A diversidade, ela está em qualquer ambiente. Não tem nem que elogiar. Exatamente. Exato. Ou o mundo não é mundo. Não tem como você negá-la, né? Não tem como negar. Isso, se você encontra uma professora que fala, minha sala, ó, todo mundo aprende, está tudo direitinho, todo mundo faz a mesma lição, não tem essa de diversidade, alguma coisa está errada. Desconfie. Vai lá ver, porque alguma coisa está acontecendo ali. Outra fala também é da professora que fala, eu sou uma ótima professora ou alfabetizadora para todas as crianças, mas com aquele aluno eu não consegui. Na verdade, o que eu deduzo é que tem problemas com várias crianças. Não é só com aquela criança, mas muitas vezes a criança com deficiência, o estudante com deficiência, ele denuncia uma professora, ele denuncia um plano pedagógico. A criança com deficiência, ela apavora porque ela denuncia. E aí, qual é o melhor caminho da escola mais rápido? Botar a culpa nela. Bota a culpa nela e fica todo mundo bem. Então, a alfabetização é o lugar onde a gente ganha autoestima social. Quer dizer, você sai da sua casa, espera-se muito amada pela sua família e vai para a escola e vai entrar na alfabetização. E aquele momento é o momento onde você se coloca no mundo. E você tem que se colocar no mundo com alguém que pertence a esse mundo e não como um detalhe da natureza, como uma criança que entra por acaso, porque alguém deixou, por um favor. E aí essa criança, isso tem um ônus, isso é um peso. Isso é um peso não só para a criança, não só para aquela família, isso é um peso para toda a sociedade. E aí isso vira algo de um peso para a nação impagável. E vocês estão falando, trazendo esse ponto, e eu me lembro de uma reportagem que eu li recentemente que trazia o depoimento de uma mãe de uma criança com deficiência da rede pública, mas a criança já havia passado por escolas da rede particular. E ela dizia que não havia nada pior do que ela chegar em casa e olhar, como todas as mães, né, criam essa expectativa, né, quando a criança volta da escola, de olhar o material da escola, olhar o caderno, e aquele caderno vazio, em branco. Eu não consigo nem imaginar o que deve ser essa sensação. Acho que vai muito isso, e a mãe coloca isso, Gunga, que isso só me passou o despreparo daquela professora para receber a minha filha. Eu acho que é mais do que um despreparo. O despreparo eu acho que é inerente à situação que a gente vive, né? Eu acho que tem um medo, eu acho que como a Cláudia está falando, tem uma denúncia, né? O professor não se dá o direito de errar, né? E aí, o que a gente faz se a gente não consegue errar? Como é que a gente vai fazer com o erro dos nossos alunos, né? Então, eu acho assim... Para mim, a única maneira de a gente andar um pouco para frente nessa situação, e não vai aqui nenhuma crítica ao professor, porque a gente vive pondo a culpa no professor, mas nós temos uma situação aqui que merece uma atenção de todo, isso é um problema social, né? Educacional, mas é social. Então, eu acho assim, por que hoje o professor tem esse medo a ponto de paralisar e não fazer nada com essa criança, né? Um dos motivos, eu penso, que assim, se essas crianças não vão para a escola, e isso é muito recente na história do Brasil, como é que os professores vão aprender a lidar com elas, né? Então, a gente costuma falar muito, nós não estamos preparados.
Claro, a gente precisa fazer curso, a gente precisa estudar. Só que não existe para mim um mecanismo existe um meio, que é eu estudar, eu me formar, isso é sempre uma interrogação para mim, para que eu possa atingir um fim que é atender essas crianças. Não. Para mim, o processo de formação do professor tem seu início quando ele se depara ali com o seu aluninho e fala, meu Deus, o que eu faço? Esse é um professor que vai conseguir. Esse é um professor que chega e fala, Gunga, o que eu não sei? Então agora nós temos que conversar. É claro que isso que vocês colocam traz também a questão da formação dos professores, de como as faculdades, né, de pedagogia, os cursos de pedagogia devem tratar esse tema. Acho que isso também renderia um outro programa para a gente falar. Mas tem um ponto, Cláudia, que é a própria evasão escolar, né? Porque uma criança com deficiência ou déficit de aprendizagem que não recebe a educação que deveria, como qualquer criança, a possibilidade, a probabilidade dela sair da escola ou desse pai acabar tirando ela da escola, e aí os índices de evasão vão aumentando. Então, no ensino médio, o número de crianças com deficiência é muito menor. É muito pequeno. Nossa, é muita novidade, né? Eu acho assim, por exemplo, uma provocação importante, que eu acho que é um espaço para a gente falar desse assunto, é o quanto as empresas que investem em educação no Brasil têm preocupação de investir numa educação inclusiva. Quer dizer, o investimento em educação era, pelo menos, acredito que não seja o maior, ou um dos maiores investimentos que as empresas que fazem essas pesquisas também, que é muito grande a educação. E a minha pergunta é o quanto que, ao apoiar um projeto de educação complementar ou qualquer projeto escolar, o quanto eu tenho a preocupação de que aquela escola tem interesse, está caminhando, está processando a inclusão. Ou eu entendo que primeiro eu vou cuidar das crianças pobres e depois eu vou cuidar das crianças com deficiência. Porque esse é um grande equívoco no Brasil. De separar isso. De separar como se você pudesse hierarquizar. Quer dizer, se eu sou uma criança em desvantagem social, se eu sou uma criança em desvantagem familiar, não, você é objeto do meu interesse, você é público beneficiário do meu projeto. Agora, se nessa mesma comunidade tem uma criança que por alguma razão não controla esfíncter, tem assim, um conjunto de situações que consideradas ou chamadas de deficiência, ou que não seja uma deficiência, mas que apavorem, porque, por exemplo, uma criança com uma alergia respiratória, que o nariz está sempre correndo sem parar, também apavora a escola. A criança sem convulsão. A criança com asma. Então, o quanto que tudo isso, conjuntamente, é uma preocupação de quem apoia a educação no Brasil. Porque eu vejo que não é. Eu vejo que não é pela minha experiência ainda. Então, por isso, me permite usar aqui o seu espaço para a gente fazer essa provocação. Claro. Porque a educação inclusiva não é um detalhe de um projeto de educação. A educação inclusiva, na verdade, ela é a estrutura, ela é estruturante para qualquer pensamento de qualquer área da educação que se tenha. Por uma única razão, nós estamos falando de crianças que existem. Não, e isso é interessante você trazer, porque a gente está em meio a um amplo debate sobre a reforma do ensino médio, né, que está gerando bastante polêmica, muita discussão, tem uma consulta pública aberta. É interessante trazer esse ponto, porque acho que tem questões estruturantes antes da gente pensar em algumas mudanças que são, sim, necessárias, mas acho que tem coisas que a gente tem que trazer antes e mudar antes, até em termos de cultura na educação. O tempo está passando super rápido, e aí, Gunga, eu queria trazer, porque é bom, né, 3 mulheres no estúdio, imagina, se a gente não vai falar a beça. Vamos falar muito. Agora, Gunga, tem uma questão, trazendo um pouco agora para a prática da sala de aula, né? E a gente aborda muito isso aqui no Conexão Futura, a utilização de jogos, sejam eles eletrônicos ou não, games, outras ferramentas como a música, as artes. Isso pode ser uma forma de ajudar esse professor que encontra essa turma tão diversa. Isso pode fazer com que a metodologia dele possa ser aprendida, né? E que essas crianças, que essa
vou refazer a pergunta. Isso pode garantir a aprendizagem dessas crianças? Pode ser um facilitador? Eu acho que pode ser, tem recursos que podem ser facilitadores para todas as crianças. Né? Me preocupa um pouco. Esse tem o joguinho, o outro é normal, então não precisa de joguinho, isso me preocupa. Mas eu acho mesmo quando isso é usado, de repente, com a classe toda? Não, aí com a classe toda é porque vai facilitar todo mundo, né? Agora, para uma criança específica, eu acho que a gente não pode falar não para nada, né? Ok, vamos usar. Desde que o professor tenha algum indício, algum sinal de que essa criança vai aprender melhor assim. Como a gente faz com o outro? Porque não é assim, tem Down, então vamos fazer jogo de sílabas. Crianças, essa é a máxima, né? As crianças que têm dislexia, elas embaralham as letras, então vamos trabalhar com imagem. Então, vamos trabalhar com as letras, com as letras que elas estão precisando aprender, né? Então, eu acho que tem que ter, assim como a gente tem que ter com todas as crianças, alguma investigação sobre a forma como essa criança aprende, que é muito mais importante do que, né, qualquer método de ensino, e aí você pode lançar mão de tudo, né? Eu topo tudo. Desde que eu veja que eu comecei a trabalhar com este recurso com a criança em fevereiro e em setembro não está a mesma coisa. Aí a gente faz negócio. Isso eu acredito, se a gente trouxer agora o universo das escolas que adotam métodos diferentes, né? O construtivismo, uma escola que tem um método mais tradicional, isso acaba também variando de metodologia de escola para escola. Eu queria fazer uma última pergunta para a Cláudia, para a gente encerrar o programa. A gente tem aí a recente Lei Brasileira da Inclusão, considerado o Estatuto da Pessoa com Deficiência, né? Muito comemorada, né, no início do ano. Essa lei prevê coisas que já são previstas, né, que é um sistema educacional inclusivo em todos os níveis e modalidades de ensino. Há anos a gente vem discutindo, isso já vem sendo legislação no Brasil. Rapidamente, como é que você avalia essa lei? Como é que ela pode, então, efetivamente ser aí um divisor de águas? A lei serviu para apavorar um pouco aquelas pessoas que ingenuamente acreditavam que precisavam continuar sem praticar a inclusão, né? Então, ela deu um susto. Na verdade, ela garante o que está garantido na Constituição brasileira. A Constituição brasileira não admite escolher pessoas, não admite escolher gente, não admite uma escola segregadora. A escola é o maior bem público de uma nação. Quem paga imposto, quem não paga imposto, qualquer criança tem direito a essa escola, ela necessariamente tem que ser inclusiva. Eu acho que a Lei Brasileira de Inclusão serviu para quase que te lembrar mais uma vez do que você tem que fazer. Mas nós estávamos conversando antes do programa, para nós, né? Para nós ela não muda nada, porque nós acreditamos que é direito de toda criança estudar na escola mais perto da sua casa, com todos os apoios necessários. Preferencialmente gratuita. Preferencialmente gratuito, uma escola pública. E isso é tão claro para a gente como a gente bebe água, né? Então, agora, algumas pessoas precisam de mais uma legislação, precisam. Então, que bom que tem a Lei Brasileira de Inclusão. Mas ela para quem estuda inclusão, para quem está trabalhando, tudo que nós que nós defendemos, que acreditamos, que fazemos, está previsto na lei, mas está previsto na Constituição, está previsto na Convenção Declaração Universal de Direitos Humanos, Declaração, o Estatuto da Criança e do Adolescente, nas metas assim, é tudo. Agora, é como se alguém dissesse para você assim, sabia que o trabalho escravo não existe mais? A pessoa, o trabalho escravo não existe mais? Agora eu aprendi que o trabalho escravo é proibido, eu não sabia. É a mesma coisa. Sem tirar o mérito da Lei Brasileira de Inclusão, porque foi um conjunto de ações. Né? Não estamos tirando o mérito, mas eu digo assim, o que ela traz é algo que já está posto, é algo que já está permanentizado, existe essa palavra? Já se tornou permanente no pensamento inclusivo de quem pensa inclusão e educação. Né? Gente, por favor, Gunga. Tem uma pergunta que eu acho que eu gosto de fazer, assim, é importante todo mundo pensar. Pensa numa criança.
Se ela não vai para a escola, ela vai para onde? Sim. Todo dia. Vai para onde? Acho que com essa pergunta, essa provocação da professora, a gente vai encerrar o programa. Antes de encerrar, eu quero dar uma dica para você que está em casa, se você quiser discutir um pouco mais o conceito da inclusão, entender um pouco mais de alguns conceitos que a gente tratou aqui no programa de hoje e saber mais também sobre educação e inclusão, acesse o site da Escola de Gente, a gente vai colocar na tela aí para você, escoladegente.org.br. Você vai encontrar um material muito rico sobre acessibilidade e inclusão. Você vai encontrar manuais importantes para você que, se ainda não trabalha com o tema, comece a trabalhar. E você que é educador, que está nos assistindo, você também vai encontrar um material super bacana para você levar para a sua escola. Gunga, muito obrigada. Foi um prazer conversar com você. O prazer foi meu. Claudinha, muito obrigada. Não resisti, chamei. Muito obrigada, foi muito bom. Você, obrigada. Prazer conhecer você pessoalmente. Prazer. A você de casa, eu agradeço a sua companhia de sempre. Lembrando que a gente se encontra de segunda a sexta na tela da TV, no canal Futura, mas estamos a qualquer hora do dia e da noite no futuraplay.org. Um beijo para você e até a próxima. Tchau!